vocês? Eu vou falar um pouquinho sobre avaliação clínica, exames laboratoriais na dislipidemia. Eu quero mostrar para você como que a gente faz solicitação de exames laboratoriais, como que o farmacêutico pode fazer a solicitação em quadros de dislipidemia. Primeiro, a gente precisa lembrar o seguinte, que a gente faz exames laboratoriais na avaliação da farmacoterapia, para avaliar o paciente que tem a utilização de alguma medicação e para a gente ver a resposta clínica e possíveis efeitos colaterais. No caso do uso de medicamentos como estatinas, no paciente que está fazendo uso simvastatina, de atorvastatina, de lovastatina, de pravastatina, de alguma dessas medicações, alguns exames laboratoriais são essenciais para a gente avaliar se esse paciente não está sofrendo algum efeito adverso que pode ser extremamente grave nesse paciente. Então, normalmente a gente utiliza as estatinas para bloquear a síntese do colesterol, diminuindo os níveis de colesterol LDL na corrente sanguínea, diminuindo também o triglicerídeo, em algumas situações diminui LDL e triglicerídeo do paciente. E como efeito colateral, as estatinas podem causar distensão, isso é uma sensação de distensão gástrica, desconforto também, constipação leve, fadiga, dor de cabeça, pode causar fezes amolecidas, em algumas situações até um pouco de diarreia, e raramente pode elevar as enzimas hepáticas, em algumas situações também pode causar as chamadas dores musculares, miosite e rabdomiólise. Na verdade é o seguinte, tem dois pontos principais aqui que a gente precisa ficar atento. São eventos raros, mas extremamente perigosos. Alteração das enzimas hepáticas causada por estatinas. Então, o paciente pode ter elevação das enzimas hepáticas causada por estatina, Então, a estatina pode sim elevar essas enzimas hepáticas. É raro o evento, mas pode acontecer. Isso demonstra lesão hepática causada por essa medicação e ela precisa ser suspensa, precisa substituir a medicação por outro fármaco que não causa esse tipo de lesão hepática. Então a gente precisa pensar nesse processo porque o paciente pode sofrer essa alteração. Em alguns casos o paciente pode sofrer também com dores musculares, que é um evento também relativamente raro, mas ele pode gerar a chamada inflamação muscular, a miosite, ou pode gerar uma degradação do tecido muscular chamado de rabdomiólise. Degradação do tecido muscular, miosite, rabdomiólise são extremamente perigosos, podem causar lesões graves para esse paciente, inclusive com alterações de função renal, e esse paciente pode ter complicações extremamente severas, precisa suspender a medicação. Nesse caso, nós vamos solicitar exames que fazem acompanhamento farmacoterapêutico desse paciente para avaliar se ele não está tendo essas alterações ou não, caso ele apresente algum efeito colateral desse tipo. Quais são os marcadores que nós solicitamos no caso das estatinas, da alteração da função renal, ou melhor, da alteração da função hepática e da alteração da função das alterações musculares desse paciente? Então a gente usa como marcador da função hepática as enzimas chamadas de AST, ALT, ou mais conhecido como TGO e TGP, e se houver alguma alteração dessas enzimas, pode sim demonstrar uma alteração efetiva ou causada pelas estatinas. Então o paciente começou a utilizar essas medicações que são da família das estatinas. Se esse paciente começa a utilizar, é interessante que a gente monitore a função hepática desse paciente através do exame de AST, ALT, TGO e TGP para verificar se não está tendo alteração. Outra questão é a utilização da enzima creatinofosfoquinase, a CK, não é CKMB específica, CKMB é muito utilizada como marcador de complicações cardíacas especificamente, mas a CK é mais ampla, ela é de tecido muscular de modo geral, e se tiver alteração da CK pode indicar o quadro de miosite, isso associado a sinais clínicos, a dor muscular e a outras alterações. Então o farmacêutico pode sim solicitar exames como AST, ALT e exames de CK para avaliar se o paciente não está sofrendo alterações e efeitos colaterais relacionados a essas enzimas ou a essas alterações da utilização de estatinas. Vamos lá, e quando você precisa ficar atento, o valor de referência nesse processo? O valor de referência pode modificar de acordo com a metodologia que o laboratório está utilizando. Mas vamos colocar aqui um exemplo básico para você entender qual é a base desse valor de referência. Até 40 unidades por litro, no caso da TGO e TGP, da enzima AST e ALT, tá? Ou melhor, da ALT especificamente, até 40 unidades por litro. E no caso da CK para homens, 294 unidades por litro e para mulheres 211 unidades por litro. Essa marcação, essa indicação desse valor de referência
vai ser a base para a gente entender se o paciente está tendo alteração ou não. Então eu fico atento ao valor de referência, especificamente a ALT aqui é um dos marcadores principais para a gente, a TGP, 40 unidades por litro, e no caso dos homens na CK, 294, e no caso das mulheres, 211. Rabdomiólise é um evento raro, cerca de 0,1% dos pacientes podem apresentar esse quadro clínico. Só que a gente tem que lembrar que milhares, milhões de pessoas, né, utilizam essa medicação todos os dias. As estatinas são um dos medicamentos mais comuns no uso diário aí para controlar os níveis de colesterol e também de triglicerídeo. Então, nesse caso especificamente, são muitos pacientes, então pode ser sim que o paciente seu sofra alguma alteração desse tipo. Valor de referência marcado, anotou aí o valor de referência? 40, os valores de referência da CK também são importantes, por quê? Porque eu vou considerar lesão ou alterações hepáticas referentes ao uso das estatinas quando os níveis de AST-ALT estejam acima do limite superior, ou melhor, 3 vezes acima do limite superior. O limite superior pode ser aí o marcador de referência para você, e quando ele tiver 3 vezes acima do limite superior, é um indicativo de que você pode estar tendo lesão hepática causada por esses tipos de medicamento. Tem que lembrar o seguinte, que normalmente isso vai acontecer logo no início do tratamento. Conforme o paciente vai utilizando essa medicação no início, ele pode sim sofrer essa alteração. Então, eu recomendo que se faça a utilização desses exames como marcador, normalmente nos primeiros 30 dias, no primeiro mês de uso da medicação, para avaliar a função hepática do paciente. Se ela estiver acima, 3 vezes acima do limite superior, considera-se que pode ter alteração e lesão hepática dessa medicação. É importante comunicar ao médico para ver a possibilidade de suspender o uso do medicamento. E no caso da CK, o paciente começou a apresentar dor muscular, ele está começando a usar simvastatina, e dali para frente ele começou a ter dor muscular, ter alteração muscular, ter alterações que estão relacionadas a esse sinal de miosite ou rabdomiólise. O que eu faço especificamente? O marcador é a CK e ela tem que aumentar de 7 a 10 vezes acima do limite superior de referência. Então eu mostrei o limite superior ali de referência para vocês. Aqui os limites superiores, ó, 294 e 211 para mulheres, 294 para homens. Se ela tiver de 7 a 10 vezes acima desse limite superior, é um indicativo que o paciente está tendo um quadro de lesão muscular, mesmo em pacientes assintomáticos. Pode ser que o paciente não tenha dor muscular, não apresente essas alterações e ele tenha assim uma elevação da CK. Isso pode indicar também rabdomiólise, que pode ser um dano muito severo, problema renal até no paciente, algumas outras complicações que vêm da degradação desse tecido muscular. Então, ficar atento ao limite superior de 7 a 10 vezes, que é um indicativo dessa modificação. Solicitação de exame laboratorial, farmacêutico pode solicitar AST-ALT para avaliar a função hepática de paciente que está utilizando estatina. Se o paciente é sintomático ou não, mas você tem a suspeita de miosite ou rabdomiólise, solicitação de CK, se ela estiver acima de 7 a 10 vezes do valor do limite superior, é um indicativo, vai ter que suspender a medicação e comunicar ao médico para ver uma substituição dessa medicação, ok? Utilização de ácido nicotínico, na dislipidemia também é interessante que se faça o uso, né, em algumas situações, de ácido nicotínico para aumentar o HDL, diminuir o LDL, é um dos poucos fármacos que tem essa característica de aumentar o HDL. O que eu preciso ficar atento nessa situação clínica? Ficar muito atento a pacientes diabéticos, que normalmente são diabéticos dislipêmicos. Se ele é um paciente diabético, ele precisa monitorar a glicemia dele com mais frequência. 3 vezes por semana, no mínimo 3 vezes por dia. Ideal seria 6 vezes por dia. Monitorar por quê? Porque pode ter uma flutuação e um aumento na glicemia devido ao uso do ácido nicotínico. Talvez seja necessário aumentar a dose do medicamento para diabetes, para controlar melhor a glicemia desse paciente. Então, lembrar de uma informação importante. O paciente começou a tomar ácido nicotínico, fazer monitoramento nas primeiras 3, 4 semanas da glicemia desse paciente, medindo 3 vezes por semana, 3 vezes por dia, nesses dias que você vai fazer a medida, no mínimo 3 vezes por dia. O ideal seria 6 vezes por dia. 6 vezes quando? Pré e pós-prandial, antes da alimentação e depois da alimentação, antes do café da manhã, depois do café da manhã, antes do almoço, depois do almoço, antes do jantar e depois do jantar. Essas medidas elas vão dar parâmetros para ver se é necessário aumentar a dose da medicação para diabetes, para controlar melhor a glicemia deste paciente que está usando o ácido nicotínico que pode causar essa alteração.
Vamos lá, na dislipidemia, recomenda-se que adultos saudáveis, tá, façam o risco, né, sem alterações, sem riscos cardiovasculares, um paciente saudável, sem risco, sem fatores de risco de doenças coronarianas ou riscos cardiovasculares, faça o perfil lipídico a cada 5 anos, tá? Então é importante isso porque o paciente vai monitorar para ver se ele não está tendo alteração nesse perfil lipídico. E aqui eu coloquei para vocês o valor de referência, né? Com os níveis de colesterol HDL, LDL, triglicerídeo e os colesteróis não LDL, não HDL. Então as características e o valor de referência está aqui. A cada 5 anos o paciente deveria fazer esses exames para monitorar de rotina para ver se ele não está tendo alteração desses níveis, tá? Detalhe, a avaliação de resultado clínico das estatinas. Para a gente ver se a estatina está funcionando, você pode solicitar também os exames que são marcadores, como colesterol LDL, HDL e triglicerídeo, para a gente avaliar o perfil lipídico desse paciente, o lipidograma, o perfil lipídico desse paciente, para entender se está tendo alteração ou não. Primeiro, início do tratamento mensal, avaliação no primeiro mês, sempre verificar se está tendo resultado clínico ou não. Então, vou pedir o perfil lipídico desse paciente no primeiro mês. Trimestral, depois do início do tratamento, passou o primeiro mês, 3 meses depois eu vou começar a fazer uma solicitação de um exame para avaliar também o perfil lipídico desse paciente. E depois ele tem que ser semestral e anual, tá? Com o intuito de verificar a resposta terapêutica da droga, a eficácia e a tolerabilidade dessa droga. Então, lembra, começou a fazer o tratamento com estatina, função hepática é importante, se tiver alterada acima de 3 vezes o nível superior das enzimas TGO e TGP, indicativo de lesão hepática causado pela estatina no início do tratamento. Fazer a avaliação da CK com indicativo de sinais e sintomas também, se ela estiver acima de 7 a 10 vezes o valor do limite superior, também é um indicativo de alteração muscular e precisa suspender essa medicação com urgência, comunicar ao médico para fazer a troca da medicação. Para verificar se o medicamento está funcionando para baixar os lipídios, primeiro mês, avaliação no primeiro mês é essencial, trimestral, né, a cada 3 meses também fazer essa avaliação. Fiz no primeiro mês, fiz depois de 3 meses, vou fazer com 6 meses e depois anualmente para verificar se aquilo está dando resultado clínico ou não, se nós temos uma eficácia ou não no tratamento desse paciente, no controle da dislipidemia desse paciente. Beleza? Valeu, até mais!